Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, pregador José Santos, Ministério Tempo de Alertar, trazendo aí uma rápida reflexão para nossas vidas. Coronavírus, mais conhecido como Covid-19, foi Deus quem mandou? Será que foi Deus que mandou esse vírus para que a humanidade se acordasse, para que o mundo visse, né? Percebesse que nós estamos nos últimos dias? Em muitas de minhas orações eu perguntei para Deus se o que está acontecendo aí no mundo, né? Esse coronavírus, se foi Deus que tinha mandado, né? Se foi o diabo que tinha mandado, se foi o ser humano que inventou. E eu vi um certo pastor pregando no livro de Amós, capítulo 4, a partir do verso 1, aonde Deus tem um diálogo com Judá e com Israel. Reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. E o Senhor fala para os dois reinos: eu mandei peste, vocês não se curvaram diante de mim. Mandei gafanhoto, vocês ainda não se curvaram diante de mim. Eu matei até os parentes de vocês, mas vocês ainda não se curvaram diante de mim. E um versículo bastante conhecido ali de Amós 4. Te prepara, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Muitas das vezes eu errei em pregar em algumas igrejas usando esse versículo, dizendo para o povo que era Deus, né, dizendo para a noiva se preparar, se prepare para se encontrar com o Senhor teu Deus. E na verdade não é isso. Quando Deus disse se prepara Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus, Deus ali ele estava falando, meus irmãos, que já que Judá, o reino do sul, Israel, o reino do norte, as pragas, os gafanhotos, pessoas morrendo, ainda não se acordaram e não se curvaram diante da majestade santa de Deus, Deus disse: agora se prepara, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Eu vou me levantar do trono e eu vou conversar com vocês tete a tete. O que significa isso, irmãos? Cada um de nós temos as nossas próprias opiniões, né? Eu tenho a minha e respeito a de qualquer pessoa, eu respeito, né? Mas, na minha opinião, eu acredito que esse coronavírus, ele é a ira de Deus em cima da humanidade. Como assim, pregador José Santos? Muitas pessoas, né, já brincaram muito com Deus. Muitas pessoas já afrontaram muito a Deus. Muitas pessoas, você mesmo sabe, né? É só colocar aí na internet que você vai ver pessoas debochando do nome de Deus, pessoas escarnecendo do nome de Deus, né? Evangélicos, né, que não leva o nome de Deus a sério. Dentro da igreja pulamos, né, falamos em línguas, mas quando saímos do templo não somos mais os mesmos que estavam ali, né? Brincamos muito com Deus. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, né, a gente vamos ver ali um Deus de amor, mas também nós vamos achar um Deus de justiça, um Deus de juízo. Um Deus que diz na sua palavra: eu mato, eu faço viver, e operando eu, quem vai impedir, né? Só para que nós possamos lembrar, né? Para você que está me vendo aí, né? Refletir no que eu vou falar. Lá no livro do Êxodo vem dizendo que Moisés, ele subiu ao monte, né? Naquela passagem tão conhecida para receber a tábua dos 10 mandamentos.
Mas a história vem dizendo que Moisés passa, se não me falha a memória, 40 dias em cima do monte sem retornar. As pessoas lá embaixo, as 12 tribos de Israel, ficaram ao comando de Arão, né? E as pessoas começaram a achar que Moisés tinha morrido, fulminado, né? As pessoas começaram a achar que Moisés tinha pecado e Deus tinha matado Moisés fulminado no monte. E as pessoas começam a falar para Arão: olha, temos que ter um Deus para ser adorado, porque Moisés morreu, né? E todos nós sabemos que eles fazem aquele maldito bezerro de ouro, né? E começa a se curvar, e Deus fala para Moisés em cima do monte: olha, Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. E quando Moisés desce, que vê todo mundo se curvando, Deus pede uma punição para os adoradores, ao qual nós sabemos que das 12 tribos de Israel, a única tribo que se levantou foi a tribo de Levi, né? O capitão do exército de Levi mesmo disse: não, nós vamos. E Moisés disse: mas cuidado que é povo de Deus. Ele disse: não, adorou o bezerro de ouro, isso não é povo de Deus, espada nele. Disse que o exército de Levi, a tribo de Levi, né, entrou no meio desse povo que estava adorando esse bezerro de ouro e acabou com todos. Acabou com todos os idólatras na espada. E Deus disse para Moisés: manda o povo seguir, né? Também a gente vê que Deus, certa vez, né, abriu um buraco em pleno deserto, engoliu as pessoas vivas. Então, Deus mata. Deus executa juízo, executa. Aí talvez você pode até estar pensando aí: não, mas pregador José Santos, isso aí foi no Velho Testamento, né, de Gênesis a Malaquia. Hoje nós não vivemos mais o tempo da lei, estamos vivendo o tempo da graça, de Mateus a Apocalipse. Sim, concordo com você, mas se você for analisar no Novo Testamento, Deus, o nosso Deus, matou também. Aonde, pregador José Santos? Lembra de um casal por nome de Ananias e Safira? Lembra que eles venderam idade, né, um campo, e tiveram que levar o seu dízimo, né, aos pés dos apóstolos, né, que naquele tempo lá era Pedro. Pedro era o presidente das igrejas de Jerusalém. Lembra? Aí eles levam Ananias, quando leva o seu dízimo, Pedro diz: não, mas por quanto, Ananias, tu vendeu aquela idade? Ananias disse: por um preço ao qual estava mentindo. Deus disse: Pedro disse: por que tu deixou Satanás, né, encher teu coração? Morre na minha presença e na presença do Deus Altíssimo. Então Pedro era um homem como eu e você que está me vendo aí agora. Então Pedro não tinha poder para matar ninguém. Quem matou? Deus. Pode ver que quando Safira vem, Safira mente também, né? Morre fulminada também. Deus matou. Então, quando eu olho para esse coronavírus, meu irmão, eu vejo, tá, a ira de Deus em cima da humanidade, em cima de quem é ímpio, em cima de quem é crente, porque o sol nasceu para todo. O sol nasceu para o justo e para o injusto. O sol nasceu para quem é crente e para quem não é. Então, olhando para o lado de quem não é crente, brincaram muito, né? Uns vídeos que andam aí nas redes sociais, né, de pessoas debochando de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas tirando sarro, escarnecendo, né, rasgando a Bíblia, comendo páginas da Bíblia. Isso aí, na minha opinião, isso é afronta, não aos crentes, é afrontar Deus. E Deus não está morto. Deus continua sendo o mesmo. Ele diz: olha, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e sou eternamente. Ele não mudou. Aí quando eu olho para o lado das pessoas que são evangélicas, né, meu irmão, eu estou dizendo do que eu vivi, tá? Eu estou dizendo do que eu vivo. Quantas igrejas aí que eu já fui convidado para ministrar, que o pastor presidente parecia um Deus em cima do púlpito, tinha até sua cadeira particular para ele, né? Tinha uns que tinham ainda a pachola de dizer: não, na minha igreja é desse jeito. Se esquecemos que a igreja não é nossa, quem morreu pela igreja não foi eu, quem morreu pela igreja não foi pastor nenhum, mas foi Jesus Cristo de Nazaré. Homens, graças a Deus, louvado seja Deus, que não é todos,
mas homens que parece que a igreja era dele, parece que o rebanho não era de Jesus, era dele, a doutrina era dele, quem manda é ele, quem faz é ele, e as pessoas têm que se curvar diante dele. Na minha opinião, isso é brincar com Deus, isso é brincar de ser evangélico, né? E como diz um certo apresentador de um jornal, uma hora a conta vem, uma hora a conta vai vir. Então, quando eu li Amós capítulo 4, tá? Eu indico para você, meu pastor, minha pastora, meu irmão, minha irmã que está me vendo aí no YouTube, leia Amós capítulo 4. Quando eu comecei a ler Amós capítulo 4, eu entendi, é a ira de Deus em cima da humanidade, mostrando que ainda ele é Deus. Ele não é Deus de brincadeira, ele não é Deus para ficar se tirando sarro, se debochando do nome dele. Não, ele é santo, ele é poderoso, e ele diz: eu mato, eu faço viver, e operando eu, quem me impede? Então, irmãos, eu, pregador José Santos, tenho minha opinião própria. E na minha opinião, pelo que eu li, Amós capítulo 4, é a ira de Deus em cima de quem é crente e de quem não é. E mostrando que ele é Deus. Ele não é Deus de brincadeira. Encerro minhas palavras dizendo: quantas igrejas eu preguei, não vou dizer o nome por ética, que quando estava pregando as pessoas estavam batendo papo lá fora. Igrejas que eu cheguei para ministrar e os jovens estavam brincando lá fora com o celular. Não estava nem aí. Não para mim, mas para Deus, para a presença de Deus. Na minha opinião, isso é brincar com Deus. E uma hora a conta vem. E na minha opinião, a conta chegou. Talvez você pode até pensar: nossa, o homem ali, o pregador José Santos, é santo demais. Nossa, não. Eu tenho falha como qualquer um, mas o ministério que Deus me deu é tempo de alertar. Eu não estou dizendo para você que um monte de gente pegou coronavírus e o pregador José Santos não pega, porque não. Se Deus disser pega, pega. Agora, se Deus disser não pega, não pega. Porque quem manda é ele. Eu sou a criatura e ele é o Criador. Quem manda é ele. O futuro do pregador José Santos está na palma da mão dele. Como o teu futuro está na palma da mão dele. Quem manda é ele. Então, eu convido você, meu pastor. Eu convido você, minha irmã. Eu convido você que estiver me assistindo agora aí no YouTube. Por favor, examine Amós capítulo 4 e deixe o Espírito Santo te revelar. Porque eu creio, e já encerro minhas palavras dizendo: coronavírus, Covid-19 é a ira de Deus. É a ira de um Deus vivo que não mudou. Ao qual Isaías diz, ele se senta em cima do globo da terra e ele vê a terra toda. É a ira de Deus em cima da humanidade. Quem é crente e quem não é. Quem brincou muito com Deus, quem debochou muito de Deus e quem não levou Deus a sério. Amém? É só uma pequena reflexão para a sua vida. Medite. Medite em Amós 4. Por favor. E deixe o Espírito Santo te revelar. Esse canal não é para acusar. Esse canal não é para apontar o dedo. Mas esse canal é para alertar. Tempo de alertar. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, comente lá embaixo e me ajude a evangelizar esse mundo que está tão destruído. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça a sua glória na sua vida e te dê a paz. Um beijo no teu coração do pregador José Santos. Fica com Deus.